E aí, suave pessoal? Meu nome é Gustavo e você está no canal Na Rede. Hoje falaremos sobre como o futebol foi criado e no final do vídeo tem curiosidade bônus sobre a história do futebol. Então vem comigo pro vídeo. Bom, se você acredita que o futebol foi criado pela Inglaterra, você está meio certo, porque na verdade a Inglaterra estabeleceu as primeiras regras do futebol, que não tinha esse nome e também tinha sido proibido pelo rei Eduardo II pelo excesso de violência. Mas em 1681, os jogos com a bola voltaram a ser permitidos, e só em 1830, um colégio da Inglaterra definiu que seriam 11 contra 11 e os gols para onde as bolas deveriam ser conduzidas. E mesmo assim, existiam regras muito diversas. E em 1848, diretores de várias escolas tiveram uma reunião para estabelecer um código comum para o futebol. Ao longo das décadas, novas regras foram implementadas e outras modificadas. Porém, há relatos históricos de que os gregos jogavam um jogo muito parecido com o futebol, chamado episqueiros, por volta do século I a.C. E os romanos, na época do Império, tinham uma prática muito parecida. Há relatos também de prática do Tissue jogado na China, pelo menos no século III a.C. Fazia parte do treinamento militar e se tornou tão popular que até a realeza o apreciava. Registros históricos dão conta que, na dinastia Han, o imperador Yu-Jin ordenou a mudança de todos os melhores jogadores para a capital do império, para ele ver jogos de alto nível. Então, desde os primórdios do futebol, fica provado um fenômeno de audiência. Contudo, o primeiro jogo internacional só foi acontecer em 1872, na capital da Escócia. O jogo foi Inglaterra contra, quem será? Contra a Escócia. Com o crescimento dos desafios e torneios entre clubes, foi impulsionador para a instituição do futebol, que ocorreu em 1863, a partir da fundação da Football Association, instituição que formulou as primeiras regras para a prática do futebol. O esporte passou a ter mais visibilidade e a elaboração de campeonatos e partidas oficiais iniciaram-se. O esporte chegou ao Brasil em 1894, trazido por Charles Miller, um jovem filho de escocês e uma brasileira de origem inglesa. Chegou a São Paulo após realizar seus estudos na Europa. Charles trouxe consigo bolas e regras para a prática do futebol no país. Ele foi jogador, árbitro e dirigente de futebol. E o maior feito dele foi que ele sempre deixava like nos vídeos. Manda um joinha aí, tô agregando mais conhecimento de futebol para vocês. E aproveita e já se inscreve, para eu poder agregar mais conhecimento ainda. Voltando ao tema. No início, apenas os brancos e os ricos podiam jogar. Já os negros e as mulheres podiam apenas assistir. Somente na década de 1920, os negros passaram a ser aceitos no futebol profissional, mais especificadamente pelo Vasco da Gama. Já as mulheres só tiveram o direito de praticar o esporte a partir de 1983. Mas qual clube você acha que seria o primeiro do Brasil? Talvez o Corinthians, talvez o Flamengo, ou talvez o Grêmio. Entretanto, o clube mais antigo é o Sport Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Já o primeiro jogo da seleção brasileira só veio acontecer em 21 de julho de 1914, contra o time inglês chamado Exeter City. Gente, tem uma história muito interessante sobre essa partida.
Se vocês quiserem, eu trago mais detalhadamente em outro vídeo. Deixe aí nos comentários. Ou comentem outros temas sobre futebol que vocês querem ver, que mais pra frente eu trago aqui no canal. Durante os governos, principalmente de Getúlio Vargas, foi feito um grande esforço para alavancar o futebol no país. Por exemplo, a construção do Maracanã e a Copa do Mundo do Brasil em 1950 foram na era Vargas, que inclusive em 1950 teve o maior público em estádio de futebol, com 199.854 pessoas, na final da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai. Bom, agora vou falar sobre quando surgiu e quem foi o primeiro campeão dos campeonatos que geralmente a gente vê. Começando pela Copa do Brasil. Sua primeira edição ocorreu em 1989. O campeão foi o Grêmio, ganhando vaga para a Libertadores do ano seguinte. Campeonato Brasileiro. Tem uma história muito complexa. E nesse vídeo vou considerar a Taça Brasil como o primeiro Brasileirão. Porém, logo mais trago um vídeo falando sobre o porquê é complexo a primeira edição do Campeonato Brasileiro. A Taça Brasil teve primeira edição em 1960 e o Bahia se tornou campeão daquele ano. Já a Libertadores teve primeira edição também em 1960, mas o nome na época era Copa dos Campeões da América, e seu primeiro campeão foi o Peñarol do Uruguai. A Champions League teve inauguração em 1956, com o nome de Taça dos Campeões Europeus, sendo o primeiro campeão o Real Madrid. Por fim, o primeiro campeão do Mundial de Clubes, embora muita gente tenha opinião diferente, enquanto ainda era presidente da FIFA, Joseph Blatter disse que o primeiro campeão é o Palmeiras, da Copa Rio de 1951. Contudo, se você discorda, deixe no comentário o motivo. Agora, a curiosidade bônus que eu falei no início do vídeo. Provavelmente você conhece o chocolate Diamante Negro, mas então, esse chocolate foi feito para homenagear o jogador Leônidas da Silva, um jogador muito importante na história do Flamengo e do São Paulo, também com passagens pelo Vasco e o Botafogo. Ele tinha o apelido de Diamante Negro, que deu origem ao chocolate. Se você procura emagrecer nesse começo do ano, ou talvez você esteja me assistindo em outra época, mas mesmo assim, se procura emagrecer, existe o produto Receitas para Emagrecer, que pode te ajudar com isso. As vantagens de adquirir ele são receitas que podem te ajudar a emagrecer com menos trabalho. Fora isso, tem garantia de 7 dias. E esse foi o vídeo de hoje. Eu termino esse vídeo por aqui.